Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Que Deus abençoe grandemente sua vida, seus estudos. Chegamos na nossa revisão de véspera. Gente, como passou rápido, né? Passou muito, muito, muito rápido. Que Deus abençoe muito vocês. Hoje eu estou gravando num outro sistema por conta do tamanho da aula, né? Mas estamos aqui, graças a Deus, firmes e fortes para a sua preparação. Maravilha? Gente, antes de começar, que Deus abençoe infinitamente todos vocês. É como eu sempre falo, né? Tanto para você que adquiriu, você que nos acompanhou aqui pelo YouTube, você já é mais que vencedor. Só de você ter chegado aqui, só de você ter assim encarado todo esse processo, só de você ter assistido às aulas, acompanhado o conteúdo, gente, você chegou até aqui. É isso que importa. Então não importa nota, não importa nada, importa o que você fez até aqui, certo? E antes de iniciar, eu gosto sempre, como você sabe, de começar com um versículo. Se projetas alguma coisa, ela vai te sair bem, a luz vai brilhar em teus caminhos. Jó 22, 28. Bom, essa revisão, gente, será feita com todo carinho para vocês. Quem adquiriu o material, eu já coloquei o conteúdo lá, gente. Se tiver com olheira, não repara. Ficou eu e minha mãe, gente. Eu e minha mãe, até mais de 1h da manhã. Minha mãe ficou me esperando, coitada. Eu falei, poxa, a mãe fica aqui comigo, coitada. Ela ficou me esperando, eu lá terminando o material. Mas graças a Deus deu tudo certo. Deixa eu só limpar aqui os meus óculos. E vamos começar a nossa aula. Gente, se vocês ouvirem algum barulho, é porque eu moro em uma avenida, assim, bem movimentada, tá? E se vocês ouvirem barulho de carro, enfim, moto, sei lá, tá? Por favor, relé, eu faço quando vocês nem estão ouvindo. Belezinha? Gente, como que vai funcionar o nosso quiz? Como sempre funciona os outros, tá? Então, basicamente, eu trago a pergunta e depois eu venho com a resposta. Por que eu quis colocar em formato de quiz? Gente, a revisão de véspera, amanhã é a prova de vocês, já tiveram todo esse momento de preparação. Então, eu falei, poxa, é legal levar alguma coisa mais descontraída, algo mais leve para você, né? Assim, começar a sua revisão de véspera de uma forma leve, de uma forma tranquila, né? Aquela coisa puxada, para não ter cara de estou assistindo uma aula, né? Isso acabar te cansando, tá? Maravilha? Maravilha, perfeito. Vamos começar? Bora? Gente, e olha só, alguns leis ou decretos, eu vou trazer comentado aqui com vocês. Estou com a minha telinha aqui aberta e aí eu vou escrevendo para vocês. Beleza? Aí eu vou lendo ali, a gente vai fazendo alguns comentários, tá? Maravilha? Maravilha. Vamos começar pela LGPD? Foi uma legislação que vocês gostaram bastante, né? Vamos começar então pela LGPD. Olha só, diz assim: foi cobrado em 2024. Sobre a LGPD está incorreto. Gente, uma coisa que eu sempre falo para os alunos: tomem muito cuidado. Eu ainda vou falar com vocês mais disso ao longo da aula, mas tomem muito cuidado. Primeiro, quando estiver te perguntando a alternativa incorreta. Por que eu costumo falar isso com vocês? Porque a nossa mente, ela tende a procurar a alternativa correta. A nossa mente, ela está assim quase que programada para poder procurar a alternativa certa. Então, tomem muito cuidado com isso. Alternativa certa, alternativa errada, toma muito cuidado com isso. Beleza? Maravilha. Então, se estiver... eu costumo brincar assim com os meus alunos. Se fala procura alternativa incorreta ou exceto, eu costumo falar assim: eu estou procurando uma maçã podre dentro do meu pomar. Se eu não tirar essa maçã podre, vai contaminar todas as outras maçãs. Como assim, gente? Graças a Deus isso dá certo, tá? Uma aluna uma vez falou assim: poxa, professora, eu lembrei da maçã podre na hora da aula. Por exemplo, A, B, C e D.
Uma dessas está errada. Então, uma dessas é a maçã podre, que se ela não for tirada, ela vai contaminar as outras. E outro ponto importante, como que a LGPD é cobrada? Eu também vou falar sobre isso, tá? Olha só. Letra A. A LGPD foi promulgada para proteger os direitos fundamentais de liberdade de privacidade e a livre formação da personalidade de cada indivíduo. B. O tratamento dos dados pessoais pode ser realizado por dois agentes de tratamento, o controlador e o operador. C. A LGPD engloba um amplo conjunto de operações que podem ocorrer apenas em meios digitais. Letra D. O encarregado atua como intermediário entre o controlador, o operador, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ou seja, a ANPD. Vou dar uns segundinhos para vocês. Eu vou abrir aqui a minha LGPD e nós vamos conversar um pouquinho nessa nossa revisão sobre ela, tá? Que provavelmente, creio que no mínimo, ali umas 2 questõezinhas, talvez, de cada venha a ser cobrada, tá, gente? Então, temos que estar ali bem atentos, tá? E aí? Qual você acha que está correta? Letra, no caso, incorreta, né? Eu falando errado. Letra D de dado. Por quê? É o que eu sempre falo. Cuidado com as palavras generalistas. Recentemente, eu comentei isso com os meus alunos. Eu estava conversando com uma professora que, inclusive, depois, mais para frente, nós vamos marcar uma aula. Ela é uma constitucionalista, a professora Bruna Vieira. E nós estávamos conversando sobre isso. Na verdade, ela falou isso na aula dela e eu comentei com ela. Falei, poxa, prof, ela estava dando aula para a UAB. Eu falei, poxa, prof, eu falo a mesma coisa para os meus alunos. Cuidado com as palavras generalistas. Como assim palavras generalistas? Ó, eu vou aqui compartilhar a minha outra tela com vocês. Peraí, rapidinho. Pronto. Compartilhar com vocês, ó. Olha só, gente, o que são essas palavras generalistas? Olha só. Primeiro ponto. Primeira palavra generalista aqui que eu quero abordar. Essa que foi cobrada aqui na questão. Apenas. Nunca. Somente. Sempre. Jamais. Obrigatoriamente. Excepcionalmente. Facultativamente. Ou facultativo. Ou facultativamente. Tá? Muito cuidado com essas palavras. Rebeca, se obrigatoriamente uma dessas palavras cair na minha prova, significa que está errado? Não, é o que eu sempre falo com o pessoal. Leia a questão toda. Mas principalmente essa palavra aqui, apenas. Se ela aparecer na sua prova, acende uma luzinha de alerta. Se ela aparecer na sua prova, toma muito cuidado com ela, porque a probabilidade de estar errada é muito grande. Então, toma muito cuidado. Por que nós chamamos de generalistas? Porque elas restringem ou elas são muito gerais. Por exemplo, eu costumo brincar assim, né? Se a mãe vira para o filho e fala assim, filho, vai ao mercado e compra para a mãe apenas tomates, batatas e cebolas. A mãe pediu só aquilo, então eu restringia só aquilo. Agora, meu filho, vai ao mercado e compra comida para a mãe fazer almoço. Pronto, generalizou. Compra qualquer alimento, generalizou. Qualquer também, né? Tá vendo? Toma muito cuidado com esse tipo de palavra. Muito cuidado mesmo, tá? Maravilha? Olha só, gente. Como que a LGPD ela é cobrada na sua prova? Como que ela é cobrada na sua prova? Então, olha só, deixa eu apagar aqui.
que isso aqui é muito importante. Se você puder abrir a sua LGPD, fica à vontade, mas se não, pode acompanhar aqui mesmo. Como que, de uma forma geral, a LGPD ela é cobrada? Olha só, eu estou com a minha aqui aberta. Primeiro ponto, o artigo 2º. Se eu fosse você, antes de ir para a sua prova, dava uma olhadinha nesses artigos que eu vou te falar aqui, tá? O artigo 2º fala dos fundamentos dela. Fundamentos, certo? Que é o respeito à privacidade. Então, essas palavrinhas aqui, eu vejo que você precisa tomar um pouco de cuidado. Por quê? Porque esse tipo de palavra aqui já te leva a entender que nós estamos falando de LGPD. Então, se cair privacidade, é fundamento, tá? Aonde que a LGPD se fundamenta? Autodeterminação informativa, autodeterminação, escrevi errado, peraí, autodeterminação. Eu vou colocar algumas palavras-chave para ir te ajudando. Liberdade de expressão, liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião, certo? Inviolabilidade, que é inviolabilidade, a intimidade, da honra e da imagem. O desenvolvimento econômico e tecnológico, certo? Outro, livre iniciativa, da livre concorrência e a defesa do consumidor. E, por último, mas não menos importante, os direitos humanos, DH, vou colocar DH, tá? O livre desenvolvimento da personalidade e a dignidade do exercício da cidadania pelas pessoas naturais. Então, esses daqui são os fundamentos. Esses são os fundamentos lá da LGPD, artigo 2º dela. Beleza? Olha só, gente. Subindo aqui, outro ponto que eu vejo como importantíssimo na sua prova. Olha só. Eu acho que vocês já até devem saber, né, que eu vou falar. Olha só. Artigo 4º. Dá uma olhadinha no artigo 4º. Por quê? O artigo 4º, ele é a exceção da LGPD. Ou seja, no artigo 4º fala quando que não será aplicado a LGPD. Rebeca, é importante? Sim. Por quê? Porque a LGPD, ela é a aplicação de dados pessoais de tratamento. Então, às vezes, o seu examinador pode falar assim, o candidato não leu quando que eu não vou aplicar a LGPD. Porque talvez para o aluno, todos os casos eu vou aplicar a LGPD, mas eu não vou. Olha só. Quando que eu não vou aplicar a LGPD? Quando que eu não vou aplicar? Primeiro, realizado por pessoa natural, certo? Pulo do gato. Para fins exclusivamente particulares e não econômicos. É aqui que as bancas gostam de fazer a famosa pegadinha, não econômico. Como assim, Rebeca? Vamos supor que você salvou o contato de uma amiga. É para fim econômico? Não, Rebeca, não é para fim econômico. Legal, então não precisa de aplicar a LGPD, tá? Outra exceção, realizado para fins jornalísticos ou artísticos, certo?
para segurança pública, fins de segurança pública, defesa nacional, certo? Segurança do Estado e para atividades de investigação, infração penal. Vou colocar investigação penal, tá? Para ficar mais fácil. Beleza? Então, nesses casos aqui, eu não aplico a LGPD. Ponto importante para você poder levar para sua prova, certo? Olha só, gente. Olha só. Outro artigo que, assim, eu nem vou falar que vocês não podem ir para a prova sem antes dar uma olhadinha. Esse artigo aqui é lei. Isso aqui, se você for sempre a sua prova, gente, mas eu vou colocar de castigo sem colocar aula aqui no YouTube. Se você não leu o artigo 5º, eu vou ficar uma semana sem colocar aula aqui no YouTube para vocês ficarem de castigo. Tô brincando, tá, gente? Olha só. O artigo 5º, ele vai trazer as considerações da LGPD. Esse artigo, gente, agora falando sério, esse artigo aqui vocês precisam dar uma olhada nele. Primeiro ponto, o que eu vejo desse artigo aqui que é muito cobrado? Primeiro, a diferença entre dado pessoal, com a diferença de dado pessoal sensível. Qual a diferença de dado pessoal e dado pessoal sensível? Dado pessoal é uma informação que eu consigo identificar ou tornar identificável aquele dado. Já o dado sensível é o dado, por exemplo, relacionado à questão, olha lá, de saúde, questão política, convicção religiosa, certo? Então, muito cuidado com isso. Outro ponto, o dado anonimizado, que eu falei para vocês, né? Que é aquele dado que não dá para de cara você caracterizar, certo? Outro ponto aqui também que é muito, muito cobrado. Eu vou até colocar aqui de outra cor, até colocar diferenciado. Primeiro, quem é titular e quem acompanhou a revisão semanal viu isso, né? Quem é o controlador, quem é o operador e o encarregado, certo? Quem é o titular, gente? O titular é o dono do dado pessoal. O controlador é a quem compete as decisões. Isso são palavras-chave para te ajudar na hora da sua prova. Se você lembrar dessa palavra-chave, você já consegue resolver. O operador, gente, ele atua... Opa, peraí, que acho que saiu aqui para mim. Não, eu cliquei sem querer no YouTube, gente. Esquece. É que eu tô com segunda tela e aqui embaixo tem o símbolo do YouTube, né? O operador, ele atua em função da decisão do controlador. Então, o operador, ele atua em função do que o controlador decide. E o encarregado, ele é uma ponte de comunicação entre o titular com o controlador e a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, o encarregado é como se ele fosse ali um intermediário. Se o titular tiver algum problema, alguma coisa, ele é um intermediário, certo? Então, desses pontos aqui, eu creio que são os que mais caem. Agora, outro ponto também importante aqui para você não se confundir. E eu acho importante dar uma atenção também, porque pode levar
alguma confusão. Olha só, a diferença de bloqueio e eliminação de dado. Estou fazendo essa rápida revisão aqui, tá, gente? Para depois nós voltarmos para as questões. Bloqueio, suspensão, pulo do gato, temporária. Suspensão, temporária. Então, o bloqueio é temporário. O bloqueio, ele não é permanente. A eliminação, não. A eliminação já é a exclusão do dado. Exclusão, você tende a concordar comigo que você exclui e acabou. Certo? Perfeito? Então, eu creio que esses aqui são um dos pontos mais importantes. Lembrando, para que o titular, isso aqui também eu acho que é importante comentar. Olha só. Vamos supor que esse aqui é o Joaquim. Esse aqui é o Joaquim. O Joaquim, ele vai até uma loja. Ele vai até a loja, vai caminhando até a loja. E essa loja aqui está fazendo uma mega promoção. Promoção não. Está fazendo um mega sorteio. Aí, quando o Joaquim chega aqui na porta da loja, o Fernando, que é o atendente, fala com o Joaquim assim, senhor, tudo bem, senhor? Nós estamos realizando um mega sorteio para que o senhor venha concorrer a um tablet. A um tablet, assim, de ultíssima geração. É um tablet que, se eu for comprar isso, eu vai pagar 15 mil no tablet. Mas aqui, o senhor vai ganhar esse tablet. Se o senhor participar, o senhor vai ganhar esse tablet. Top, né, gente? Mas, enfim. Então, olha só. Vai ganhar o tablet. Só que o Joaquim, ele não é obrigado a passar os dados pro atendente para participar do sorteio. Por quê? Porque nesse caso, para que o Joaquim venha passar, por exemplo, o dado, é algo voluntário. Ou seja, como diz o próprio artigo 7º, inciso 1º, é um fornecimento de consentimento. O Joaquim, ele deve consentir se vai ou não passar esses dados. Simples assim. Simples assim. Nesse caso, vamos supor que o atendente vira para ele e fala assim: olha, se o senhor não participar do sorteio, o senhor não vai ter direito a entrar na loja e comprar o que o senhor quer. Vamos supor que é uma loja de aparelho celular. O senhor não vai poder entrar e pagar. Tá errado? Porque está coagindo o Joaquim. Então tem que ser algo voluntário, que ele mesmo vá lá e transmita os seus dados. Outro ponto importantíssimo. Atenção. Atenção. Rebeca, por que você colocou esse atenção? Porque pode cair na sua prova. Tomara que caia. Que você já tá vendo aqui. Olha só. Não pode fornecer para finalidade genérica. Como assim, Rebeca? Finalidade genérica. É aqui o acento, né? Não pode. Como assim, Rebeca? Finalidade genérica. Não entendi. Vamos supor que você se matricula em uma faculdade. Em um curso comum. Aí o curso fala assim, olha, nós estamos aqui colhendo seus dados
para que você possa ter acesso à nossa biblioteca virtual. Isso que eu acabei de falar para vocês é uma finalidade determinada. Como assim uma finalidade determinada? Eu mencionei para você que eu estou colhendo seus dados para que você tenha acesso à biblioteca. Acabou. Simples. Agora, se a instituição vira para você e fala assim: nós estamos aqui colhendo seus dados para fins institucionais. Isso não pode. Isso sim, para fins institucionais é finalidade genérica. Não pode. Não pode para finalidade genérica. Certo? Vamos aqui voltar para o nosso material para que venhamos, então, continuar a resolver questões, tá? Então, olha só. Então, nesse caso aqui, a letra C, ela está errada. Por quê? Porque falou, né? Apenas em meios digitais. E tá errado. Olha só. Lá no artigo 1º, esta lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais. Não é apenas os meios digitais. Certo? Vamos mais uma. É uma função do encarregado de dados. O que eu acabei de falar para vocês? O encarregado, ele é a ponte. O encarregado é a ponte, tá? Letra A. Realizar o tratamento de dados pessoais em nome do controlador, garantindo a conformidade com a LGPD. Letra B. Servir como intermediário entre o controlador, operador, titular dos dados e a ANPD. Letra C. Coletar e armazenar dados pessoais para uso futuro, conforme autorizado pelo controlador. Letra D. Monitorar as atividades do controlador e do operador para garantir que estejam em conformidade com a legislação de proteção de dados. E aí? O que você acha? Deixa eu tomar uma água enquanto isso, tá, gente? Só um minutinho. E aí? O que você acha? Letra B de bala. Por quê? Falei para vocês, o controlador é o que toma a decisão. Por isso que eu falei, peguem essas palavrinhas-chave. O controlador toma a decisão. O operador, ele age em nome do controlador. Então, ele vai agir em nome daquilo que o operador determinou, o controlador determinou. Já o encarregado, ele é a ponte. E um outro ponto que eu quero falar para vocês. Se perguntar na sua prova quem são os agentes de tratamento, cuidado. Agentes de tratamento são, no caso, né, os agentes de tratamento são apenas o controlador e o operador. Apenas esses. O encarregado, ele não é agente de tratamento. Então, se falar na sua prova, quem são os agentes de tratamento encarregados? Não, olha só onde está. Vai lá no artigo 5º, lá no inciso 9, agente de tratamento, controlador e operador. O encarregado, ele não é agente de tratamento, ele não está na parte de tratamento dos dados pessoais. Ele está na parte de ser intermediário. Certo? Maravilha? Perfeito. Mais uma. A LGPD traz alguns conceitos que são fundamentais para o seu entendimento e execução. Leia o enunciado abaixo sobre um desses conceitos e a seguir responda. Utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis no momento do tratamento, por meio dos quais um dado perde a possibilidade de associação, direta ou indireta, a um indivíduo. Um enunciado define, letra A, dado pessoal sensível, letra B, consentimento, C, eliminação ou letra D,
anonimização. O que você acha? Lembra do que nós falamos de dado pessoal sensível, de consentimento, de eliminação e de dado anonimizado. E aí? Letra D. Por quê? Olha só, gente, presta atenção. Dado anonimizado, no caso, o dado anonimizado é aquele dado que eu não consigo identificar, certo? Então, como que eu vou fazer para conseguir a possibilidade de associação para conseguir identificar aquele dado? Por meio da anonimização. Mesmo que você fale assim, Rebeca, eu não passei por esse inciso lá do artigo 5º que fala da anonimização. Mas responda a questões por eliminação. Peraí, eu sei o que é dado pessoal. Dado pessoal é aquele dado que eu posso ali identificar a pessoa ou ter um dado identificável. Então, essa definição aqui que eu li não tem nada a ver com dado pessoal sensível. É dado relativo à questão de saúde, convicção religiosa, enfim, política. Então, essa definição não tem nada a ver com dado pessoal sensível. Consentimento. Consentimento está lá no artigo 7º, inciso 1º. Consentimento é quando eu, titular, dou consentimento para que aquele operador, enfim, um controlador, venha tratar meu dado. Eliminação. Eu falei de eliminação e bloqueio, exclusão ali. Então, não tem nada a ver com isso que está no enunciado. Ou seja, só sobra a anonimização, tá? Bom, mais uma. A LGPD estabelece direitos dos titulares de dados pessoais. Um desses direitos é o direito de confirmação da existência de tratamento de dados pessoais. Assinale a alternativa que indica o prazo estabelecido na LGPD para que o controlador confirme a existência de tratamento de dados quando solicitado pelo titular. Então, qual o prazo para que o controlador confirme a existência de tratamento ou não de dados solicitado pelo particular? 15 dias, 30 dias, 45 dias ou 60 dias? E aí? O que você acha? Letra A. Outro ponto também que as bancas gostam bastante. Cobrar prazo. Eu estava, inclusive, falando com uma turma, acho que foi essa semana, eu falei o seguinte, gente, prazo é assim. Ou são 15, ou são 30, ou são 45, 60 ou 90 dias. Prazo é sempre assim. Você não tem prazo de 17 dias, por exemplo. Não, você sempre tem essa linha de pensamento, tá? Vamos mais uma. De acordo com o artigo 18 da LGPD, toda pessoa natural tem assegurada a titularidade de seus dados pessoais e garantidos os direitos fundamentais de liberdade, intimidade, privacidade. Assinale dentre as alternativas abaixo a hipótese que não configura direito do titular dos dados pessoais em relação aos dados tratados. Ou seja, aqui está perguntando o seguinte: o que não é um direito do titular? O titular tem direito? Claro que tem direito. Mas aqui está perguntando o que não é um direito do titular. Vamos ver? Letra A, confirmação da existência de tratamento. Gente, a partir do momento que eu vou ali dar o consentimento para fazer o tratamento dos dados, eu tenho que ter o direito ali de ter a confirmação deles, certo? Acesso aos dados. C, correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados. D, eliminação dos dados pessoais tratados com consentimento do titular na hipótese de estudo por órgão de pesquisa garantida a anonimização dos dados pessoais. E aí? O que você acha? Letra D. Letra D não é um direito do titular, certo? Vamos falar agora um pouquinho da Lei 8.171?
Bora falar dela? Bora! Vocês gostam dessa lei, né, gente? Deixa eu até abrir ela aqui. Olha só. Lei 8.171. Rebeca, mas a questão é da Objetiva, não é da minha banca. Certíssimo. Gente, não tem. O bom de não ter é porque a banca provavelmente vai nos conceitos mais tranquilos da lei, tá? Olha só. Conforme a Lei 8.171, não é um objetivo da política agrícola. Letra A. Aqui faltou um C. Compatibilizar as ações com as de reforma agrária, assegurando aos beneficiários o apoio à sua integração ao sistema produtivo. B. Proteger o meio ambiente, garantir o seu uso racional e estimular a recuperação de recursos naturais. C. Aumentar as distorções que afetam o desempenho das funções econômica e social da agricultura. D. Estimular o processo de agroindustrialização junto às respectivas áreas de produção. Ou letra E. Prestar apoio institucional ao produtor rural com prioridade de atendimento ao pequeno produtor e sua família. O que não é um objetivo da política agrícola? Letra C. Aumentar a distorção? Não, isso não é um objetivo. Inclusive, eu quero aqui falar algo para vocês. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Olha só. Quando nós estivermos trabalhando com esse tipo de legislação, o que é importante, tá? Sempre. Isso você leva para a vida. Olha só. Se você vai trabalhar com uma legislação como essa, primeiro ponto. O que eu tenho que focar? Primeiro ponto. Os objetivos da lei. Os objetivos da legislação. Os objetivos da legislação. Segundo ponto de abordagem. Princípios. Princípios da legislação. Outro ponto que nós temos aqui como fala, gente? Princípio, objetivo, os fundamentos. Onde ela vai se fundamentar? Tem uma outra palavra também que agora me fugiu da mente. Ai, Senhor, me ajuda. Eu esqueci a palavra, gente. Ai, não é regra, começa com R, eu acho. Ai, esqueci a palavra. Gente, esqueci. Se eu lembrar, eu falo para vocês. Mas, basicamente, esses são os pontos. Primeiro, objetivo, princípio e fundamento. Se você estiver muito atrasado, quando você for estudar uma legislação assim, foque nesses pontos. Foque aqui. Foca aqui. Certo? Maravilha. Outro ponto aqui. Da 8.000. Da Lei 8.171. Olha só. Vou ir direcionando vocês aqui. Artigo 2º da lei. Eu passaria por ela se fosse você. Vai tratar acerca dos pressupostos da lei. Pressupostos da lei, tá? Outro ponto, o artigo 3º. Os objetivos da lei. Ah, ficou faltando aqui. Os objetivos da lei. O artigo... Ah, graças a Deus, instrumentos. Ó, artigo 4º. Os instrumentos dela.
os instrumentos da lei, tá? Esse ponto inicial do artigo, eu vou arredondar, do artigo 1º, se eu fosse você, do artigo 1º ao artigo 4º, se eu fosse você, focava aqui. Eu focava aqui. Do artigo 1º ao artigo 4º. O artigo 1º introduz a lei, segundo, o pressuposto, terceiro, objetivo e quarto, quais são os instrumentos dela. Tá? Então, se eu fosse você, eu focava nesses pontos que eu acho importante, tá? Para você poder ir bem preparado para a sua prova e já aproveitando essa retinha final, tá bom? Bom, deixa eu colocar aqui. Próxima questão para a gente poder analisar. Julgue o próximo item acerca das políticas de inclusão e desenvolvimento rural. Considera-se, ficou faltando um tracinho, política agrícola o conjunto de instrumentos de apoio e estímulo à produção agropecuária, enquanto política agrária corresponde ao conjunto de ações relacionadas à regulamentação da posse e do uso da terra, incluindo as relações sociais que se desenvolvem no interior do processo produtivo. Certo ou errado? Esse tipo de questão é bom, né, gente? Porque aí você pode treinar de uma forma melhor, né? Alternativa? Certíssima, corretíssima. Política agrícola, conjunto de instrumentos de apoio e estímulo à produção agropecuária, tá? Mais uma. Conforme o artigo 12 da Lei Federal 8.171, que dispõe sobre política agrícola, a pesquisa agrícola deverá atender às diretrizes estabelecidas na legislação. Nesse sentido, assinale a alternativa correta. Letra A. A pesquisa agrícola deve priorizar a geração e adaptação de tecnologias destinadas ao desenvolvimento dos médios e grandes agricultores, com ênfase em alimentos básicos, equipamentos e implementos agrícolas voltados para este público. Letra B. A pesquisa agrícola deve priorizar o melhoramento dos materiais genéticos provenientes do ambiente natural dos ecossistemas, visando ao aumento da produtividade e preservando ao máximo a homogeneidade genética. Letra C. A pesquisa agrícola deve integrar-se à assistência técnica, produtores e agroindústrias, adaptando-se ao conhecimento dos ecossistemas. Deve também considerar as condições econômicas e culturais dos segmentos produtivos. Letra D. A pesquisa agrícola deve observar as características regionais e gerar tecnologias voltadas para a sanidade vegetal, respeitando a preservação da saúde e do meio ambiente. E aí, qual que está correta? Olhando assim, né, gente, parece que todas estão corretas, né? E aí? Vou tomar uma água, porque essa aqui é um pouquinho grande, vou deixar você pensar um pouquinho, tá? E aí? O que você acha? Letra C. A pesquisa agrícola, ela vai se integrar à assistência técnica aos produtores, às agroindústrias, certo? Mais uma. Segundo a Lei 8.171, não é considerado objetivo. Novamente, o que não é considerado objetivo? Assegurar a qualidade dos produtos. Opa, gente, sem querer eu mostrei a resposta. Ai, gente, que coisa. Mas vamos ler aqui. Assegurar a qualidade dos produtos de origem agropecuária, seus derivados e resíduos de valor econômico. Prestar apoio institucional ao produtor rural com prioridade de atendimento ao pequeno produtor e sua família. Letra C. Intensificar as distorções que afetam o desempenho das funções econômico e social. Ou letra D. Estimular o processo de agroindustrialização junto às respectivas áreas de produção. Essa aqui já tá muito assim, né, gente? Nós já vimos ela, né? Uma parecida. Letra C. Intensificar a distorção? Não, não é intensificar distorção. Certo, gente? Maravilha? Muito pelo contrário, né? O objetivo é eliminar distorções, certo?
Essa aqui é legal, ó. Com base na Lei 8.171, os instrumentos da política agrícola deverão orientar-se pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, pelo o Plano Plurianual, pela Lei Orçamentária Anual ou pela Lei de Improbidade Administrativa. A letra D você já descarta de cara, não tem nada a ver com a LIA, que é a Lei de Improbidade. Não, nada a ver. E aí, aqui a banca ela não teve o que colocar e colocou Lei de Improbidade. E aí? A política agrícola ela vai se orientar pelo quê? Pela plano plurianual. Pelo plano plurianual. Certo? Onde está isso, Rebeca? Parágrafo único do artigo 4º, tá? Então, obviamente, eu vou ter que ter os instrumentos da política agrícola dentro do plano plurianual. Tem que ter um orçamento, certo? Maravilha. Mais uma. De acordo com a Lei 8.171, é instituído o seguro agrícola, que é destinado a cobrir prejuízos decorrentes de sinistro que atinjam apenas bem fixos. Vocês já estão experientes, né, gente, nessa questão. 2. Somente as atividades pesqueiras serão amparadas pelo seguro agrícola. 3. Cobrir prejuízos decorrentes de fenômenos naturais, pragas, doenças e outros que atinjam plantações. Está correto? 1, 2, 3 ou nenhum dos itens? De cara, você já descarta a primeira e a segunda. Olha só o que eu falo para vocês. Cobrir prejuízos que atinjam apenas ou somente, gente, muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso, tá? Vamos agora para o Estatuto Social da Conab. Olha só. Julgue os seguintes itens relacionados à elaboração de políticas públicas pelo governo federal, considerando que a Conab detém importância estratégica ao oferecer informações técnicas e de mercado que favoreçam a tomada de decisão. Olha só. A Conab originou-se da fusão de 3 empresas: a Companhia Brasileira de Armazenagem, Cibrazen, a Companhia de Financiamento da Produção, essa foi boa, CFP, e a Companhia Brasileira de Alimentos, Cobal. Certo ou errado? E aí? Se fosse você amanhã, você marcaria certo ou você marcaria errado? Tic-tac, tic-tac. Está certíssimo. Olha só, nessa questão aqui, a banca não cobrou a letra da lei. A banca cobrou um trecho retirado do site da Conab. E quando nós estávamos nas aulas no YouTube, eu sempre falava isso com os alunos. Eu falava assim, gente, dê uma olhada no site oficial, dê uma olhadinha. Por quê? Porque lá nos sites oficiais, gente, tem muita informação importante que às vezes a gente deixa passar despercebido. Isso é um perigo, tá? Maravilha? Perfeitinho, né? A Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB, dispõe em seu Estatuto Social acerca da criação e objetivos da CONAB. Acerca desse estatuto, assinar a alternativa correta. Eu vou até abrir meu estatuto aqui social da CONAB. Letra, deixa eu colocar aqui, Estatuto Social da CONAB. Deixa eu abrir aqui. Pode ir lendo aí. Olha só. Letra A. A Companhia Nacional de Abastecimento é uma sociedade de economia mista sob forma de sociedade anônima de capital fechado. Letra B. A Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, é vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, com atuação em todo o território nacional. Letra C. O Estatuto veda a CONAB abrir escritórios de representação internacional. Letra D. O prazo de duração da CONAB é determinado em quando durar o objeto social. E aí? O que você acha? Qual que faz sentido para você? Letrinha B. Primeiro, a CONAB não é uma sociedade de economia mista. A CONAB é uma,
Olha lá o artigo 1º, empresa pública. Segundo ponto, o estatuto não veda a Conab abrir representação e o prazo de duração é indeterminado, certo? Pode-se abrir representação não internacional, representação nacional, tá? Deixa eu fazer aqui algumas considerações com o estatuto social de vocês, tá? Então, olha só, primeiro ponto aqui de característica. A Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, e a minha letra ficou horrorosa. A Conab, primeiro ponto, ela é uma empresa pública de direito privado. Conab é uma empresa pública de direito privado. Perfeito? Maravilha. Rebeca, empresa pública, o que que é? Empresa pública pertence à administração pública indireta. Certo? Segundo ponto aqui da Conab. Olha só. Segundo ponto. A Assembleia Geral vai autorizar, sim, a Conab a abrir escritórios de representação. Certo? Outro ponto aqui. O prazo prazo vou colocar em vermelho. Prazo de duração. Prazo de duração é indeterminado. Prazo de duração indeterminado, não tem fim. Prazo de duração da Conab não tem fim. Certo? Deixa eu ver se tem outro ponto aqui. Olha só o que eu falei para vocês. Rebeca, onde que eu foco nessa reta final? Artigo 4º. O artigo 4º vai falar o que é o objeto social da Conab. Vai falar do objeto social da Conab. Tá? Artigo 5º. Artigo 5º. Vai tratar dos objetivos da Conab. Certo? Artigo 6º também é importante. Sempre foco, principalmente nessa reta final, dê um foco nesses pontos. Foque nesses pontos que eu tenho certeza que vai dar certo, tá bom? Então, olha só, vamos voltar aqui para o nosso material de questões. Espera aí. Olha só. Voltou aqui? Voltou, né? Beleza. Vou colocar a tela cheia. Olha só. Acerca do objeto social, pode-se afirmar aqui da Conab, né? Letra A. A Conab não participará diretamente da formulação de política agrícola. Oxe! B. A Conab irá suprir carências alimentares em áreas desassistidas ou não suficientemente atendidas pela iniciativa privada. Letra C. Garantir apenas ao pequeno produtor os preços mínimos de armazenagem ou todas as alternativas estão corretas? E aí, o que você acha? Qual que tá certa? Letra B. Certo? Garantir apenas ao pequeno produtor? Não. A Conab não vai participar da formulação de política agrícola? Tá errado, né? O artigo 5º do Estatuto da Conab elenca o rol de objetivos da Conab que podem ser definidos por letra A.
Desenvolver ações no âmbito do comércio interior, consoante diretrizes baixadas pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. Letra B. Executar as políticas do governo estadual nas áreas de abastecimento e regulação da oferta de produtos agropecuários no mercado interno. Letra C. Implementar a execução de outros instrumentos de sustentação de preços agropecuários. Ou letra D. Planejar, normatizar e executar a política de garantia de preços máximos do governo federal. Deixa eu tomar uma água. Só um minuto. E aí? O que você acha? Letra C. Vai implementar a execução de outros instrumentos. Certo? Maravilha? Perfeito. Mais uma questão. Para executar os objetivos do Estatuto da Conab, são adotados elementos para a consecução dos objetivos. Esses elementos para a consecução de objetivos, gente, estão elencados lá no artigo 6º, tá? Acerca destes elementos, assinar a alternativa que não elenca o rol do artigo 6º. A Conab, no caso aqui, ó, aceitar doação e dar destinação a ela de acordo com os objetivos da Conab. Letra B. Promover a formação, o aperfeiçoamento e a especialização de pessoal em atividades relativas aos objetivos da Conab. C. Prestar apoio técnico e administrativo mediante remuneração a outros órgãos, entidades públicas e empresas estatais. Ou letra D. Firmar convênios, termos de cooperação, acordo, ajuste e contratos com entidades de direito público, sendo restrito o convênio com entidade de direito privado. O que não elenca? Eu estou procurando a minha maçã podre dentro do meu pomar. E aí? O que você acha? Tic-tac, 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 tic-tac. Afirmativa, letra D. Sendo restrito ao convênio com entidade de direito privado, tá vendo? Tem questões que já te levam a ficar tipo assim, nossa, mas será que vai restringir mesmo? Tem questão que já te leva a ficar com dúvida, assim, né, nesse sentido, né? Vamos lá? Pode-se afirmar acerca do Estatuto da Conab que a companhia poderá ter suas atividades sempre que constâneas o seu objetivo. Aqui, ó, com objetivo social, orientadas pela União de modo a contribuir para o interesse público que justificou sua criação. B. O capital social não poderá ser alterado. Um dos recursos financeiros da Conab, aqui são os derivados de aplicações financeiras de recursos oriundos de terceiros. Ou letra D. O capital social da Conab parcialmente subscritas pela União. E aí? Ó, acerca de capital da Conab, está lá no artigo 8º, certo? Beleza? E aí? Qual que está certa? Letra A. Aqui, gente, aqui é a mesma questão, tá? O social é lá em cima porque ficou um espaço. Por que não é a letra B? Olha só. Do capital social é o artigo 8º e 9º. Olha só. O capital social poderá ser alterado. Artigo 9º. Então, tá errado a questão. Porque eu posso alterar, sim, o capital social. Por que a C está incorreta? Um dos recursos financeiros são os derivados. Olha só. Cadê? Cadê, gente? Acho que eu li aqui. Ó. Cadê aqui, gente? Eu li ele aqui agora, eu acho. São os derivados. Deixa eu ver se eu acho aqui. Mas deixa eu ir na D. O capital social não é parcialmente subscrita. Olha lá. Cadê? Artigo 8º. Ações ordinárias lá no finalzinho. Estruturais, sem valor nominal, integralmente subscritas pela
União. Certo? Aqui, gente, ó, dos recursos financeiros, artigo 11. Um dos recursos financeiros da Conab. Tá falando aqui, derivado de aplicação financeira. Vamos ver, ó. Transferência da União. Derivado de aplicação financeira de recursos próprios, certo? Não é oriundo de terceiro. Maravilha. Não tô falando aqui de imposto, né, gente? Decreto 11.820. Deixa eu até já abrir aqui. Decreto 11.820. De acordo com o decreto 11.820, que vai instituir, né, gente, a Política Nacional de Abastecimento Alimentar, falamos muito disso, e dispõe sobre o Plano Nacional de Abastecimento Alimentar. Letra A. Promover o abastecimento descentralizado, popular e que valorize o varejo de pequeno porte, de modo a potencializar a oferta de alimentos adequados e saudáveis, e especialmente nos desertos e pântanos alimentares. B. Respeito à diversidade cultural e equidade de gênero, a justiça socioambiental e os direitos humanos e combate ao racismo estrutural. Letra C. Formação de estoques públicos de alimentos. Ou D. Compras governamentais de alimentos. E aí? O que tá certo? Letrinha B. Olha só, gente. Depois eu comento com vocês da 11.820, tá no finalzinho. Acerca da Política Nacional de Abastecimento Alimentar, e dispõe sobre o Plano Nacional de Abastecimento Alimentar, é não correspondente ao decreto. E não corresponde ao decreto. Letra A. A PNAB, o plano, né? Compõe o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o SISAM. A PNAB será implementada pela União, cabendo aos outros entes federados a discricionariedade de adoção ao sistema. C. Considera-se deserto alimentar local onde o acesso ao alimento in natura ou minimamente processado é escasso ou impossível. Um dos objetivos do plano é aperfeiçoar os mecanismos de aquisições públicas de alimentos e de materiais propagativos. E aí? Se fosse você, o que você marcaria? Não corresponde. Alternativa errada, letra B. Certo? Maravilha? Olha só. Parágrafo único do artigo 2º do decreto. A política ela é implementada pela União em regime de cooperação com os estados. Não é algo discricionário, é assim. Não quer dizer que os outros entes federativos vão optar ou não pela implementação. É implementado pela União em cooperação com os estados, tá? Então todos participam. Beleza? Eu falei com vocês... aqui eu repeti, gente. Peraí. Eu repeti aqui essa introdução. De acordo com o decreto 11.820, o Plano Nacional de Abastecimento Alimentar conterá, no mínimo, os seguintes elementos, exceto: estou procurando a maçã podre do meu pomar. Letra A, diagnóstico. B, mecanismos de monitoramento e avaliação. C, ação e recuperação de prejuízos ou programas e ações além de indicadores, metas e prazos. O que não precisa conter. Letra C, ação e recuperação de prejuízos. De acordo com o decreto 11.820, são instrumentos da política, entre outros, fomentar a formação de redes solidárias de produção, comercialização, distribuição e consumo de alimentos. Letra B, gestão intersetorial e colaboração interfederativa. Letra C, o Plano Nacional de Abastecimento Alimentar. Ou letra D, o Sistema Privado de Informações de Mercado. E aí? Letra C. O Plano Nacional está dentro dos instrumentos, tá? De acordo com o decreto 11.820, primeiro, locais onde há alta concentração de estabelecimentos que comercializam alimentos não saudáveis
com baixo custo, alta densidade enérgica e baixo valor nutricional e a escassez de estabelecimentos que comercializam alimentos saudáveis. 2. Locais onde o acesso a alimentos in natura ou minimamente processados é escasso ou impossível, de modo a obrigar as pessoas a se locomoverem para outras regiões para obter estes itens essenciais a uma alimentação saudável. 3. Implementação pela União em regime de cooperação com os estados, o Distrito Federal e os municípios, com organizações da sociedade civil e com entes privados, em consonância com as orientações das instâncias intersetoriais de gestão governamental e de participação social no âmbito do CISAM. Assinale conforme a sequência corretas. Olha só, eu estou falando, primeiro, de deserto alimentar, pântano alimentar ou a política nacional, pântano alimentar, política ou deserto alimentar, pântano alimentar, perdão, a política, pântano alimentar ou deserto alimentar, ou pântano alimentar, deserto alimentar e a PNAB. Deixa eu voltar aqui. Deixa você olhar um pouquinho. E aí? Letra D de dado. Olha só, gente, que eu falei que eu ia falar para vocês. Olha só lá no nosso decreto. Cadê aqui? Olha só. Deserto alimentar. Está lá no artigo 4º, parágrafo único, inciso 1 e 2. Olha só. Deserto alimentar. Grava isso. Deixa eu até abrir aqui, ó. Deserto alimentar. Onde eu tenho acesso ao alimento in natura ou minimamente processado. É escasso ou impossível. Então, no deserto alimentar, o alimento minimamente processado ou in natura é praticamente impossível da população acessar, é escasso. Então, isso faz com que a população precise se locomover para outras regiões para poder ter acesso a esses alimentos. Por quê? Porque lá naquela localidade é praticamente impossível. E a letra, o 2, né, o inciso 2. Pântano alimentar. É onde existe grande concentração de estabelecimento que comercializa alimento não saudável com baixo custo. Então, isso leva a que a população, nesses pântanos alimentares, a população tem uma alimentação precária. Por quê? Porque os alimentos não saudáveis são mais baratos. Nesses locais, você não tem a comercialização de alimentos saudáveis. Você tem a comercialização de alimentos não saudáveis. Então, isso acarreta o quê? Inclusive, recentemente, pouco depois que eu dei a aula da 11.820, pouco depois que eu fiz uma palestra sobre esse assunto, saiu do, acho que foi o Instituto Pacto contra a Fome, agora eu não lembro agora o instituto, mas publicou uma pesquisa dessa natureza, né? Ou seja, a pesquisa na qual você tinha ali falando acerca da baixa quantidade de pessoas que estavam tendo acesso à alimentação saudável, e infelizmente é um índice assim muito, muito, muito baixo. Infelizmente, é um índice muito baixo. E foi publicada essa pesquisa. Essa pesquisa ela foi publicada. Então, logo depois que, enfim, nossa, assim, provavelmente não vai ser cobrado, porque foi algo que veio depois ali da publicação do edital, mas seria algo que, se fosse ter sido cobrado, né, ali no meio do edital, teria sido interessante. Teria sido bem interessante. Por quê? Foi um dado recente. Inclusive, eventualmente, para você que for ter alguma a prova discursiva, é interessante. É interessante você ter esse conhecimento para você poder colocar na sua prova discursiva, tá, gente? Gente, eu peço perdão. Às vezes, né, meu olho assim tá bem pequenininho. Gente, isso é sono, tá? Mas graças a Deus vale a pena, gente. Vocês merecem. Olha só, gente, vamos mudar aqui agora para a portaria MDA. Inclusive, eu falei com a minha mãe, falei assim, não, mas eu tenho que fazer o material do pessoal, porque o pessoal fica aguardando. Nossa, gente, eu fiquei assim, correndo para terminar o material de vocês, mas graças a Deus deu tudo certo.
Vamos para a portaria MDA? Vamos. A portaria MDA número 49 institui o primeiro Plano Nacional de Abastecimento Alimentar. De acordo com essa portaria, é correto afirmar. Deixa eu pegar minha caneta aqui. Olha só. São beneficiários do Plano Alimento no Prato 2025-2028 toda a população brasileira, unicamente aquela em situação de vulnerabilidade alimentar e nutricional. E aí? O que você acha? Unicamente? Cuidado com as pegadinhas. B. O Plano Alimento no Prato será implementado pela União em cooperação com os estados, DF, municípios, exceto as organizações, exceto também é uma palavra muito complicada, tá? C. Um dos objetivos do Plano Alimento do Prato é estabelecer um sistema de abastecimento alimentar e fomentar a produção de alimentos saudáveis em consonância com as políticas de acesso à terra, território e água. Ou letra D. A consecução dos objetivos do Plano Alimento do Prato, de acordo com os seguintes eixos estratégicos de atuação, é a promoção de preço concorrente e acessível dos alimentos. E aí? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Letra C. Muito cuidado. Exceto, unicamente, tá? A consecução dos objetivos do Plano Alimento do Prato se dará por intermédio da execução das iniciativas e ações de acordo com os seguintes eixos estratégicos de atuação, exceto procurando a maçã podre do meu pomar. Letra A. Produção de alimentos saudáveis e sistemas sustentáveis. B. Ambientes alimentares e acesso à alimentação adequada e saudável. C. Fabricação e comercialização de alimentos saudáveis. Ou letra D. Acesso à terra, território e água. Não é um eixo estratégico. Letrinha C de casa. Eu ia falar C de certo. Não, mas tá errado. Não é C de certo. Vamos agora, para fechar, falar do Código de Ética, Conduta Ética e Integridade da Conab. Vamos lá? Acerca do Código de Conduta Ética e Integridade da Conab, pode-se afirmar que, letra A, tem por finalidade determinar uma padronização de conduta ética que contribui para o alcance dos objetivos estratégicos da companhia, atender ao interesse público. B. O código se aplica exclusivamente aos empregados públicos da companhia. Ou letra C. É vedada a atualização do código ou todas estão corretas? Primeiramente, o código não se aplica somente aos empregados públicos. E eu posso sim ter a atualização do código. Letra A. Eu falei muito isso aqui, inclusive, com os alunos, né? Cuidado, porque o código se aplica a todos aqueles que possuem relação ali de... Enfim, pode ser um estagiário, mas se está na Conab, tem que cumprir. Um dos objetivos do código são, exceto procurando a maçã podre do meu pomar, fortalecer a Conab com condutas éticas, definir condições, regras e forçar o cumprimento inerentes à conduta ética. Letra C. Disseminar a cultura de condutas éticas importantes para o desenvolvimento da sociedade. Ou letra D. Minimizar a subjetividade de interpretação sobre os princípios éticos aceitos pela Conab. E aí? O que não é um objetivo? Opa! Legal. Não coloquei a resposta. Gente, não coloquei a resposta aqui, mas a errada é a letra B, porque eu não vou forçar cumprimento do código. Aonde eu tenho os objetivos? Lá no artigo 4º. Definir condição e regra, minimizar a subjetividade, certinho, mas eu não vou forçar o cumprimento, tá? Vamos mais uma? Eu coloquei sim, é porque eu dupliquei o slide. O Código de Conduta Ética, Integridade da Conab, vem ratificar seus princípios e valores, responsabilidade no desenvolvimento e fortalecimento de uma cultura ética e socialmente responsável, que auxilia o cumprimento da missão, visão e valorização da Conab. Letra A. Missão. Ser referência como empresa de inteligência, formulação e execução de políticas públicas voltadas à agropecuária e ao abastecimento.
B, valores. Promover inteligência agropecuária e participar da formulação de execução de políticas públicas. C, visão. Ser referência como empresa de inteligência, formulação e execução de políticas públicas voltadas à agropecuária e ao abastecimento. Ou letra D, missão, ética e transparência em suas ações. E aí? O que está certo? Missão, essa referência aqui mesmo, valor, visão e missão. E aí? Letra C. Ser referência não é missão, é visão. Então, tem a visão de ser referência como esse tipo de empresa, tá? Chegamos no finalzinho da nossa revisão. Que Deus te abençoe muito. Uma boa prova. E parabéns. Você chegou até aqui. Certo, gente? Como eu falei para vocês, né? Lembre-se, você chegou até aqui. Isso é o que importa. Nada mais importa. Ai, Rebeca, eu não estudei tudo que eu tinha estudado. Tá bom. Fique em paz. Você fez seu melhor. Fica em paz, tá? Agora você tem um desafio. Primeiro, deixar um like nesse vídeo, nessa aula. Compartilhar. Postar e marcar o Desafiando Concurso lá no Instagram. Colocar seu comentário, tá? Muito, muito, muito obrigada, gente. Só que antes de terminar essa aula, eu gostaria muito, eu já fiz com uma turma, eu gostaria de fazer com vocês a oração do Pai Nosso. Vamos? Para a gente poder, para você poder se concentrar, tá bom? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje para todo sempre, em nome de Jesus. E você é mais que abençoado, tá bom? Que Deus abençoe muito. Boa prova, bons estudos. Muito obrigada por todos vocês que ficaram aqui com a gente, tá bom? Fica com Deus. Tchau, tchau.